Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos no programa A Luz da Palavra. Sejam todos aí muito bem-vindos. Deixa eu conversar com o pessoal da rádio aí, enquanto o pessoal vai conectando no Facebook. Pessoal da rádio, nós interrompemos aí a nossa programação normal de louvor, né? 24 horas. Aliás, a Rádio Hebron é uma rádio 100% Jesus. Nós temos 24 horas de louvor, né? Você tem aí 7 dias por semana, 24 horas somente de louvor. A rádio é da Hebron, então nós temos essa flexibilidade aí, não tocamos nenhum outro ritmo, aliás, nenhum outro tipo de música, né? Nenhuma música mundana, somente louvor mesmo. E aí todos os ritmos louvem ao Senhor, tem na Rádio Hebron. Então a Rádio Hebron, o que acontece? Você pode baixar o aplicativo no seu smartphone, se for o sistema Android, você vai baixar aí, e o aplicativo você consegue salvar, consegue compartilhar, consegue fazer uma série de coisas que o aplicativo proporciona. Quem tem o iPhone não tem o aplicativo, pessoal. Tem que entrar no www.radiobron.com.br. Você vai entrar, consegue deixar a tela fechada, tudo isso facilita, mas não tem os mesmos recursos que tem para quem tem o sistema Android, ok? Agora, quem tem o sistema Android aí, uma facilidade imensa, dá para você salvar, dá para você fazer uma série de coisas aí. Então, glória a Deus aí, né? Que você seja abençoado com a nossa rádio aí, chegando louvor na tua casa, chegando em todos os estados. O que é legal da rádio, pessoal? A rádio, você consegue também consumir menos internet. Então, para quem usa os dados móveis, tem uma vantagem, né? Por quê? Quando você está usando o vídeo, então o vídeo consome muita internet. Quando você está no smartphone aí, e está pela rádio, como não passou o vídeo, então consome menos internet dos seus dados móveis, vai facilitar bastante. Então, conecta aí pela rádio quem tiver, né, no trânsito, enfim. Até no trânsito é melhor, porque também não corre risco aí de nenhum acidente. Agora, quem puder ver pelo Facebook, glória a Deus, vai comigo aí até as 7 horas da noite. Amém? Então, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal do Face também, muito boa noite. Muitos vão se conectar daqui uns 10, 15 minutinhos aí. Nós estamos finalizando um propósito, né? Um propósito aí da família, né? Foi quarta, quinta e sexta, nós estivemos no monte, hoje ao meio-dia, consagrando, né, o nosso último dia. Hoje o pessoal está escrevendo cartas aí, um propósito extraordinário. Eu vou falar já com vocês sobre os propósitos da Hebron. Eu falei na quarta sobre o propósito do relógio de oração, falei sobre o propósito da família, que termina hoje, e eu quero falar também sobre o propósito do Salmo que começa a semana que vem, quarta, quinta e sexta. Que esse mês é um mês comprido, aí, então nós tivemos propósitos, vamos ter nas 4 semanas praticamente. Esse mês, aliás, tem 5 semanas quase, né? Porque na outra semana, sem essa semana que vem, na outra, acaba acho que quarta-feira o mês. Então é um mês comprido aí, né? Semanas comerciais, amém? Glória a Deus. Então deixa eu falar para vocês sobre a Hebron. A igreja é uma igreja 100% virtual, nós temos espaço físico aqui, até por conta do estúdio, então quem quiser vir participar aqui, pode vir, é só avisar, se programar, vem aí, fica conosco aqui, né? Você tem acesso aí a Hebron, porém, nós somos uma igreja 100% virtual. Então, qual que é a programação da Hebron, bispo? Nós temos a programação de segunda a sexta-feira, palavra do dia com a bispo, às 8h30 da manhã, das 8h30 até às 10h30. Então, você recebe o teu alimento diário, né? O alimento do teu dia, você tem a flexibilidade de ficar salvo. Ah, bispo, eu não ouvi, não deu tempo. Parou o problema, se deparou com um problema, se deparou com alguma situação, dá tempo de você correr, ver a palavra, porque a palavra, com certeza, ela vai trazer a resposta que você precisa. Talvez você não pegou pela manhã, de sair de casa, mas quando se deparou com um problema, tem uma resposta para você. O Senhor sempre tem um escape, sempre tem uma direção para nos dar quando a gente está em aliança com Ele. Então, você tem essa flexibilidade aí que fica salvo. Não só no Facebook, mas também no YouTube. Amém? Então, segunda a sexta-feira, tem umas 10, 10h30, a bispa diz a palavra do dia. Depois nós temos segunda, quarta e sexta comigo à noite, às 18 horas, como hoje, né? Sexta-feira, nós fazemos a ministração, é um programa voltado para o estudo bíblico, então não é um programa como o da bispa, que vai trazer uma revelação da palavra, nós vamos estudar propriamente dito a palavra, tá? Então, nós estamos lendo a Bíblia no ordem cronológica, hoje a bispa até comentou no programa dela aí, nós já passamos mais de 6 livros, né? O Pentateuco já foi, incluído ainda o livro de Jó, também, que nós já vimos. Então, agora começamos o livro de Juízes, a semana passada. Aliás, semana passada não, segunda-feira agora. Então, nós temos muita coisa para avançar, devemos acabar o livro de Juízes, é pequeno, devemos acabar
sexta-feira que vem. E aí, livro de Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, nós vamos ver nesse ano. Eu estava fazendo um cronograma dos programas aí, devemos acabar o segundo Samuel aí na primeira semana de dezembro. Aí entramos em férias, aí o pessoal vai viajar, festas comemorativas aí das empresas também. Então nós paramos e voltamos depois em janeiro ou fevereiro. Aí a gente passa a data para vocês. Ok? Então, assim, um programa onde nós vamos estudar a palavra toda segunda, quarta e nós vamos encontro marcado. Além disso, fica salvo também no Facebook e também, toda a programação da Hebron fica salva no Facebook e também no YouTube. No YouTube, mais fácil você achar, você coloca o nome lá, já acha, entra no Bispo Acari e coloca a programação que você quer, você já acha na hora. O Facebook, às vezes, tem que navegar um pouco mais, então você tem a facilidade do YouTube. Quer compartilhar? Entra lá e compartilha também. Amém? Então, hoje, sexta-feira, nós temos também depois um outro programa que eu vou comentar com vocês de sexta-feira. Terça e quinta, qual a programação que nós temos? Nós temos, prefiro crer no programa de testemunhos, então, pessoas que viveram testemunhos, que viveram experiências da Hebron, vem contar um testemunho. Então, de terça-feira, às 19h30, né, para quem trabalha, né, não tem, durante o dia não dá para dar o testemunho, vem à noite, aí nós temos testemunho, inclusive, da Rô, que contou o testemunho dela na terça-feira à noite aí pra gente. Contou o quanto ela viveu na casa dela, a família, o genro, né, os filhos, enfim, contou todo o testemunho aí das experiências que ela viveu com a Hebron. Isso que ela é novinha de Hebron, e está desde abril praticamente aí conosco, nos acompanhando pela internet. Então, terça e quinta você tem a programação da Hebron, que é de testemunho. Na quinta-feira, diferentemente do horário, não é às 19h30, é às 15 horas. Então, para quem tem facilidade, pode dar o testemunho durante o dia, vem na quinta-feira, aí às 3 horas da tarde, também testemunho, tem sido grande bênção, testemunhos extraordinários aí. Amém? Na quinta-feira, o dia é corrido, tem bastante agenda, como foi ontem. Por quê? Porque depois, às 19h30, nós temos um propósito que o Senhor deu para a bispo, que chama Mulheres Conectadas em Cristo. Né? Então, como começou a Hebron, e tem sido toda quinta-feira às 19h30. Então, a bispa já ministrou ontem, foi a 9ª mulher, ontem foi Ruth, já foi Joquebede, Sunamita, Rebeca, Maria, mulher de fluxo de sangue, olha, Ana. Então, teve várias mulheres aí que a bispa foi ministrando ao longo das quintas-feiras. E ontem foi a 9ª, faltam aí 10ª, 11ª e 12ª, 3 mulheres aí que a bispa ainda vai ministrar nas próximas quintas-feiras. Então, se você não viu, veja lá, cada mulher é uma experiência extraordinária. Ontem, por exemplo, a bispa falou sobre os fundamentos apostólicos dessas mulheres, o que essa mulher tinha de fundamento apostólico, a bispa citou em 12 fundamentos, ela falou sobre aliança, unção, chamado, posicionamento, né? Então, sobre tudo isso que nós precisamos saber. Isso não é só para as mulheres, né? Nós homens também precisamos saber para um posicionamento, né? Então, tá aí, quem puder, veja na retransmissão aí. Já está todos. Ontem, a única diferença é que tivemos um probleminha no Facebook, travou, nós entramos de novo, então tem parte 1 e parte 2. Mas, fora isso, está toda a programação das mulheres conectadas no YouTube, também você consegue puxar lá e ver. Amém? A camiseta da Hebron, vocês viram aí, né? Jesus, um leão, aí não dá para ver tudo, mas enfim, nós temos aí a lojinha da Hebron, depois você visita o Instagram, visita aí o Facebook, tem algumas coisas que eles têm colocado no WhatsApp da igreja, que é o 11 970 13 8161. Deixa eu ver se aparece para mim. Ainda não aparece, então amém. Não está aparecendo no comentário de ninguém, não consigo dar bom dia para todo, boa noite para as pessoas específicas, então estamos todos abraçados e beijados aí em nome de Jesus, com todo respeito. Então, quinta-feira, ontem, então, mais uma mulher conectada em Cristo. Na sexta-feira, hoje, nós tivemos palavra do dia, cedo com a bispa, comigo agora das 18 às 19, e nós temos um programa novo aí, né? Tem um mês, aí praticamente completar um mês, que é o Gospel Night com o Bispão, o programa do bispo aí, a bispa tem participado também, grande bênção de louvor, que começa às 21 horas. Então, você acabou a nossa programação, você vai tomar um banho, né? Dar uma descansada, coisa e tal, comer alguma coisa, 21 horas começa o Gospel Night. Aí é um programa totalmente diferente, aí já é louvor, né? E logicamente toda a programação dele não sempre envolve palavra. A bispa sempre traz uma palavra, mesmo nos testemunhos, a bispa deixa uma palavrinha para vocês aí. Então, o que acontece? Tem uma palavra, o bispo vai estar trazendo uma palavra para nós nessa noite. Então, eu convido vocês a estar conosco nessa noite às 21 horas. Amém? Então, essa é a programação da Hebron. Agora, deixa eu falar rapidinho sobre os propósitos. Então, eu falei para vocês que nós temos propósito, né? Nós tivemos esse mês, que é cumprido, nós tivemos propósito financeiro, os 3 primeiros dias aí, né? Da quarta, quinta e sexta da primeira semana de outubro.
Depois nós começamos, na segunda semana de outubro, nós começamos o relógio de oração. Glória a Deus, né? Relógio de oração, eu expliquei para vocês aí, propósito que marca Hebron, né? Quando começou Hebron foi com o relógio de oração, só que na época era 24 horas por dia, então toda hora tinha um orando, cobrindo uma hora aí. Quando não tinha ninguém, a gente se revezava entre a gente, mas era 24 horas de adoração. Realmente, no relógio de oração, orando, glorificando, né? Enfim. E nós temos essa semana o propósito da família. Ontem, a bispa deu um propósito aí das cartas, escrevemos uma carta ao Senhor, era aquilo que o Senhor, palavra que você recebeu, aquilo que você sentiu magoado porque não viveu ainda, enfim, era para você se abrir com Deus. Então, a carta, nós vimos o testemunho do povo contando ontem, quanto foi difícil queimar essa carta. Eu até brinquei com o bispo, falei, você vai ver, nós vamos no monte, hoje eu fui levar os pedidos do monte, hoje a gente leva os pedidos da semana, para poder queimar, né? A gente queimar no monte toda sexta-feira, ou enfim, quando a gente vai no monte a gente queima, e hoje nós vamos queimar. E eu falei para o pessoal ver como é prático para queimar lá. No instantinho queimamos a folha. Ontem, para queimar as folhas dos pedidos, olha, foi difícil. Né? Até a minha também eu tive dificuldade para queimar, do bispo, então eu tive que ajudar ele, mesmo assim, colocando diesel, enfim, colocando algumas coisas para ele se queimava, não ia, o pessoal dando testemunho no nosso grupo aí, de propósito, que fizeram diversas formas aí para tentar queimar e não conseguiu, foi difícil queimar outras cartas. E aí depois a bispa nos deu um outro propósito, né, que era sobre o quê? Sobre a carta para os familiares. Então hoje termina agora às 18 horas, a bispa está gravando aí o áudio para quem está participando do propósito, que é uma carta para a família. Eu participei o ano passado, tenho participado, é grande bênção. Se você vê a forma como o teu filho, a tua esposa, o esposo vão receber a carta, o feedback que eles vão te dar sobre isso, você vai ser surpreendido. Você vai falar assim, ainda bem que eu participei e mais, ainda bem que eu escrevi essa carta. Você vai ver quando o teu filho te responder a carta. Nós tivemos um propósito, acho que foi esse ano também. Foi muito interessante. Eu lembro que a moça escreveu uma carta e ela tem 2 filhos, e o outro, como é pequenininho, não sabe ler, ela entregou uma carta só. E aí o filho falou para ela assim, não, mãe, eu quero uma carta só para mim, ela deve escrever outra carta. Olha que linda, ela deu para ele, né? Mas teve que escrever outra carta. Então, é um propósito extraordinário, mexe muito com as famílias, e eu tenho certeza que você vai ser tocado nesse propósito. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar para vocês. Então, terminou esse propósito. E a semana que vem nós temos o propósito do Salmo. 3 vezes ao dia você vai ler o Salmo, não tem um horário específico. Então, você pode ler na parte da manhã, que sugere que seja antes de você sair de casa, né? Depois, para sair já abençoado com o Salmo que a bispa vai trazer, né? Eu coloco o Salmo na parte da manhã, a bispa lê com a palavra de concordância na hora do meio-dia, e depois, às 18 horas, o bispão deve colocar uma palavra também de concordância, lendo o Salmo que está regendo o nosso dia. Tá? Então, no mês passado, por exemplo, nós tivemos o Salmo 119, né? 2 dias aí nós detalhamos o Salmo 119 com palavras de concordância, trazendo, né, aquilo que o senhor estava falando no Salmo. Então, começa a semana que vem, não fique de fora, né? Avisa a gente antes, tem um WhatsApp da igreja aí, que é o 11 973 8161, você consegue participar dos propósitos, né? A gente tem mandado o link, às vezes tem gente que não recebe o link, então já avisa, olha, sabe qual vai começar o propósito amanhã? Chegou de manhã, não foi incluído no grupo, ou não recebeu, depois já chama a gente para te incluir você no grupo. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então, abram suas Bíblias aí no livro de Juízes, capítulo 7. Vamos orar e vamos começar aí, porque eu já falei bastante hoje, sexta-feira, né? Todo mundo light aí. Então, em nome de Jesus aí, não esqueça de colocar hashtag, vamos compartilhar. Vai compartilhando para que todos possam receber esse programa hoje. Eu tenho certeza que da mesma forma que vai edificar a tua vida, conhecendo aquilo que as Escrituras falam, vai edificar a vida dos seus familiares, das pessoas que você vai compartilhar. A palavra sempre compartilhada, você é instrumento, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Você, a partir da hora que você está compartilhando, você está chegando, colocando a palavra num lugar onde você não pode estar. Mas um familiar teu está lá e vai precisar do testemunho. Amém? Encurte suas cabeças, fechem os olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor preparou, Pai. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Que possamos entrar na tua presença, Pai, limpos de mão, puros de coração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, nesta noite, Senhor, tira, Pai, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, toda a sonolência, todo o cansaço depois de um dia de trabalho, de uma semana de trabalho, Pai.
Em nome de Jesus, tira toda a dispersão para que possamos ouvir a tua voz, Pai, nesta noite, Pai. Nos ministra o nosso coração, Pai, a tua escritura, Pai, para que possamos, Pai, não pecar por falta de conhecimento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, que aonde chegar o som da minha voz nessa noite, toque, cure, liberte e restaure teu povo, Pai, para receber essa ministração em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Deixa eu já falei bastante. Vamos voltar um pouquinho, então, sobre o que nós falamos na quarta-feira, só para antes da gente pegar o capítulo 7. Bom, nós começamos nós falamos muito na quarta-feira sobre Gideão, né? Gideão é um personagem que se identifica com muitos de nós, né? Quando nos deparamos com uma situação, quando o Senhor nos dá uma palavra, nos dá um envio, nós nos colocamos como Gideão. Nós nos imaginamos pequenininho como Gideão. Gideão, quando o Senhor mandou hoje falar com ele, a primeira coisa que ele falou, mas eu sou pequenininho, melhor da minha casa, melhor da minha tribo, né? Porque justo eu, né? A primeira coisa que ele pensou, por que eu? Né? E primeiro ele começou a questionar também se o Senhor era com ele, né? O Senhor tirou todo o povo do Egito, né? Por que estavam sendo oprimidos? Né? Vinham aí uma opressão, depois de 40 anos de paz, tiveram 7 anos aí de opressão, né? Pelos midianitas, e quando vinham os midianitas, vinham também os amalequitas, vinha todo mundo lá que eram tidos como gafanhoto. Vinham e levavam tudo que o povo hebreu tinha preparado, tinha produzido. E uma coisa importante que eu ministrei na quarta-feira, que Gideão, ele malhava o trigo. Então, quando você vai malhar o trigo, pessoal, você precisa de uma eira, né, de um espaço grande, para você poder malhar o trigo. Só que acontece, por conta, né, da opressão que os midianitas vinham, eles vinham com os amalequitas, eles eram a primeira vez que se viam, inclusive, sobre camelos, né, que eles vinham com todo o gado, eles vinham com tudo que eles tinham, e iam roubando, saqueando tudo que tinha. Se deparavam no meio do caminho. Então não era um camarada que ficava uma parte na terra deles, eles vinham aqui, roubavam e voltavam, não. Eles vinham como nômades mesmo, e vinham e levavam tudo que tinha pelo meio do caminho. E a Bíblia relata que essa opressão foi tão grande que eles estavam vivendo alguns em covas, como se fossem covas, cavernas, buracos. E aí Gideão, a condição dele para poder guardar um pouco do que tinha, era malhar no trigo no lagar. Lagar o que era? Um lugar de pisar, macetar uva. Tratamento da uva. Então, quer dizer, era um lugar pequeno, perto, aliás, muito, mas muito pequeno, perto daquilo que ele precisava. A Bíblia até relata, até para que a gente tenha a dimensão daquilo que se precisava de uma eira toda, e ele tendo lagar para poder malhar. Então, o que acontece? Ali, né, a condição, não vou dizer sobre-humana, mas era uma condição bem difícil, perto daquilo que ele precisava. Então, Gideão já estava oprimido, Gideão estava triste, né? Com o semblante, aliás, com tudo que estava acontecendo, Gideão não tinha grandes expectativas, né? Como muitos de nós deparados com algumas situações que vivemos, às vezes não tem mais expectativas nenhuma. Por quê? A opressão é grande, o mundo tem assolado e coisa e tal. Só que mesmo Gideão questionando ao Senhor de tudo isso, uma coisa que tinha que ficar clara para Gideão, e vai ficar ao longo da história, é que eles foram colocados nessa situação, por quê? Porque eles fugiram da presença de Deus. Eles não fugiram, lógico que fugiram. A partir da hora que começaram a fazer coisas que não agradavam ao Senhor, automaticamente não fugiram da presença de Deus, né? Ou bem se serve ao Senhor, ou bem se serve à concorrência. A concorrência que é? O diabo, Satanás, né? Então o que acontece? O povo se desviava da lei, se desviava daquilo que o Senhor tinha determinado. Então a gente viu que logo que morreu Josué, Moisés já não foi diferente. Josué mais ainda, morreu Josué ao longo do tempo que foi esquecendo. E a Bíblia relata que passaram mais de 300 anos. Começa a história narrando mais de 300 anos do livro de Juízes, falando de tempos e tempos. Então tem que você ver, tiveram 40 anos de paz, 20 de opressão, tiveram 40 anos de paz, 7 de opressão, 18 anos de paz. Então, aqui ao longo da história do livro de Juízes, os livros passaram mais de 300 anos. Porque eu vou falar para vocês, eu falei, acho que deixa eu ver se foi na quarta-feira, que teve 3 reis, só aí foram mais de 60 anos aí de história. Então o que acontece? Nós vamos ver hoje aí mais 50, 60 anos de história com 1 ou 2 reis, juízes, né? Que foram levantados para tirar eles dessa opressão. Então o que acontece? Se afastavam do Senhor e o tempo ia passando, e a opressão também. Então Gideão passou por toda essa situação. O Senhor levanta ele. Gideão era um homem
que queria sempre, a gente brinca que Gideão sempre pede direção para Deus, se é Deus mesmo que está falando com ele. E a gente sempre vai na igreja, a gente recebe a palavra e fica, mas é o Senhor mesmo, confirma com fulano, confirma com ciclano. Eu lembro que eu tinha uma história até, eu fui no culto uma vez, eu estava na igreja, né, um dos cultos, eu pedi para o Senhor me dar uma confirmação como Gideão. Aí o que acontece? A pessoa que abriu o culto veio, trouxe uma palavra, abriu o culto, todo mundo, e ela falou especificamente aquilo que eu tinha pedido para o Senhor me dar de resposta. Foi interessante. Só quando a pessoa acabou de responder, eu não satisfeito, mas que não é Deus, né? Eu falei, não, mas eu não quero dessa pessoa, eu quero um sacerdote maior do que ela. No caso, na época, era a Bispa Sônia, e um pastor que abriu o culto, e na sequência vinha a Bispa Sônia, quando não era ela, vinha um apóstolo. Naquele dia era a Bispa Sônia. E aí o que acontece? A pessoa, a pastora trouxe a palavra, a pastora trouxe a palavra, eu não, por satisfeito, não, mas eu quero ouvir a boca da Bispa Sônia. E aí a Bispa Sônia entrou e começou a ministrar, e eu lembro que ela virou e apontou assim, mas sabe quando aponta, parece que abaixa todo mundo, só fica você de pé? Era a sensação que eu tinha, exatamente isso. Primeiro que eu achava que estava todo mundo olhando para mim. E ela falou assim, para, viu? Para. E eu, parado já, estático, né? Ela me achou lá no meio da multidão, né? Para de pedir sinal para Deus, chega. Ele já te deu sinal, ele já falou que vai fazer, e ela falou certinho o que era. Mas para de pedir sinal para Deus. Ele vai fazer no tempo dele. Ele não sabia se abria um buraco, enfiava dentro e só voltava, né, depois que ele não lembrasse mais de mim. Então é exatamente isso. Gideão é bem esse cara. Então ele pede um sinal do olho quando está lá, peraí, então eu vou preparar um cozido, me espera aí. Aí ele vai, prepara o cozido, entrega uma oferta num momento difícil, né? De escassez, quando eles estavam sendo sitiados, né? Cada vez que viu os midianitas, amalequitas. Então, entrega uma oferta, entregar um cabrito naquela época era uma oferta importante no momento de escassez. Ele entrega essa oferta, vê que é o Senhor, amém. Depois ele vai para o segundo momento, e aí ele tem que destronar lá Baal, né? Poste ídolo, tudo isso ele faz também. Depois a próxima sequência, o que é? Ele precisava enfrentar uma guerra com os midianitas. E aí o que ele faz? Então, bom, se é o Senhor mesmo que vai me dar essa vitória, que está comigo, então faz o seguinte, eu vou colocar um algodãozinho aqui no meio, né, da plantação, né? E aí o que acontece? Na manhã seguinte, se o algodão estiver molhado e todo em volta estiver seco, é o Senhor. Aí o Senhor fez isso. Ele falou assim, mas eu posso pedir mais uma vez? Pode ser agora ao contrário? E aí ele pede ao contrário no dia seguinte. E aí a mesma coisa aconteceu. Quer dizer, ele queria ter certeza que ele estava com medo, né? A guerra que Gideão ia enfrentar, nós vamos ver agora no capítulo 7, e aí você vai falar, agora eu sei por que ele pediu tanto sinal. Às vezes a gente pede sinal para Deus por tão pouco, né? E agora nós vamos ver aqui no capítulo 7 o porquê que Gideão pede tanto sinal para Deus. Então, Gideão é um cara que se parece muito conosco, né? Que vivemos pedindo sinal para Deus. Então a opressão era grande e enfrentar os midianitas não era para qualquer um. Mas uma coisa que Gideão iria aprender que realmente não era para qualquer um. Mas quando se fala de um Deus, né, o único Deus capaz de vencer, né, toda essa guerra, aí torna-se muito mais fácil. Amém? Então, no capítulo 7, fala sobre Gideão com 300 homens vence os midianitas. É uma palavra muito ministrada, talvez você já tenha ouvido essa palavra, mas nós vamos ver um pouco de número aqui, não é uma ministração, mas é um estudo para a gente entender um pouquinho da história de Gideão enfrentando os midianitas aí. Então levantou de madrugada e com todo o povo se reuniu junto à fonte de Arote. Lembra-se que no capítulo 6 termina ele pedindo para o Senhor, né? Que o Senhor mostrasse que era ele mesmo, eu contei a história do algodão, mas tal, para ele ir então para essa guerra, que ele tinha que enfrentar, que o Senhor disse que daria a vitória para ele. Ocorre que o Senhor disse a Gideão, Gideão parte aí com aproximadamente 22 mil homens. Deixa eu ver o versículo, o capítulo 1 aí, o versículo 1 até o 2 para vocês entenderem. Então Jerubaal, que foi o nome dado a Gideão, né, depois de tudo se deram o nome para ele, que ele matou lá Baal, coisa e tal. Não sei se vocês lembram que eu disse na quarta-feira, que aí foram até o pai dele, falou, quem foi que destruiu os altares? Ele falou, foi Gideão, não sei o quê. E falou assim, nós vamos matar ele. Ele falou, por que vocês vão matar ele? Porque ele destruiu o poste ídolo, coisa de Baal. Deixa que Baal se defenda, ele não é Deus? Deixa ele se defender. Ele começava a chamar Gideão de Jerubaal. Então vamos ver o versículo 1 e 2 aí. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficavam para o norte, no vale de fronte do outeiro de Moré.
Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregoai-vos os ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se para a região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Bom, então aqui nós já temos uma informação importante. A guerra que eles vão enfrentar, mais para frente eu vou falar o número, mas eu já vou antecipar para vocês. A guerra que eles tinham que enfrentar contra os midianitas, eles eram um número de aproximadamente 135.000 homens. Então você começa a entender por que Gideão estava pedindo sinal para Deus? Se Deus era com ele mesmo nessa guerra? Às vezes a gente ouve a ministração, a gente não consegue ir um pouco mais além. Então eu quero que você, primeiro, abra o teu entendimento para você entender o que eu estou falando para você nessa noite. Gideão, antes de você julgar Gideão de pedir sinal, e eu falei para vocês, nós somos muito assim, tem um exemplo meu, e a gente vê aqui claramente, ele tinha que enfrentar 135.000 homens. Então vamos lá, se aqui está falando que 22.000 não foram, os medrosos, os times já pararam por aqui, ou seja, só ficou 10.000, então logo o número que ele tinha era de 32.000 homens. 32.000 homens, então nós estamos dizendo que ele tinha que, para enfrentar essa guerra, ele teria que enfrentar aí, pelo menos, vamos pôr aí, 13 homens. Não, 13 homens não mais, né? 4 homens para cada um homem. Então, ouça, cada um do povo de Gideão, desses 32.000 homens, enfrentando os 135.000, teria que ser 4 homens para cada um de Gideão. É uma guerra talvez até possível. Foi isso que o Senhor falou, inclusive. Se eles vencessem, eu dizer, mas nós vencemos na força do nosso braço, porque os nossos homens eram melhores. Cada um homem derrubar 4 não era algo tão difícil assim. Ou era? Eu acho que não, né? Homens guerreiros aí era algo fácil, ok. Só que agora o Senhor fala o que para ele? Tem muita gente aí, Gideão. Começa a tirar a gente daí. E aí dá uma ordem lá que, chama aí, vê o que é os times do covarde e pede para tirar dessa guerra aí, porque eles não querem que eles vão. Até porque se eles for também, vão contaminar o resto do povo, os poucos valentes que sobraram. Só que nessa brincadeira, 22.000 homens não resolvem não ir para a guerra. Né? É muita gente. Uma guerra contra 135.000, 22.000, mais de 50% sai dessa guerra. É uma guerra difícil. Agora, Gideão já começa a ficar com medo. Por quê? Olha a situação que Gideão tinha que enfrentar agora. Agora nós estamos falando que teriam que enfrentar pelo menos de 13 a 14 homens para cada um do povo de Israel. Tem noção? 14 homens, opa, tá tão fácil assim? Não, não tá tão fácil. Cada homem tem que derrubar pelo menos 13. Isso daria 13,50, né? Pela lógica aí, pela matemática. Vamos pôr que seja 13 ainda que seja. É muita gente. Cada homem tem que derrubar 10. Quer dizer, cada um que eles não derrubarem, cada um homem que não derrubar, o que acontece? Eles juntam mais 20, 30. Então essa conta é muito difícil. Então, mas mesmo assim, vamos supor que seria possível cada povo de Israel matar esses 13 homens e 50. Pois bem, então vamos ver como é que ficou aí. Então o Senhor falou para ele, e o Senhor disse a Gideão que era demais o povo, e ele mandou, se o povo que estivessem com medo, poderia ir embora. Uma observação aqui desses 22.000 homens que foram embora, que a Bíblia dá essa passagem, inclusive eu li para vocês em Deuteronômio capítulo 20. É aceitável que algumas exceções militares para várias classes de pessoas. Vamos lembrar quais são elas, incluindo aqueles que tinham acabado de construir uma casa, o que plantaram uma vinha há pouco e não tinham colhido ainda, o que estavam comprometidos com o casamento e os que eram medrosos. Então aqui a lei prevalecia, dava esse direito para esses homens não irem. Então aqui esses homens que ficaram para trás, que não quiseram ir, a lei previa isso. Os medrosos não iam, aqueles que casaram não iam, não consumiram aí do casamento, aqueles que tinham plantado, então não tinham colhido ainda, era a primeira colheita. Então tudo isso, a Bíblia, a lei, o estatuto prevalecia para eles. Então ficaram então somente 10.000 homens. Ainda assim, o Senhor relata que eram muitos, de todos os excluídos ainda era muito. Então vamos ler aí versículo 4 a 7 para ver por que era muito. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faz-os descer a águas e ali provarei. Aquele que eu te disser, esse irá contigo. Esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser